Graças Pais amados, sou o reverendo Juan Vieira. Estaremos meditando mais um texto da Palavra do Senhor, está no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Na revista atualizada, na RA, está as bodas em Caná da Galileia. Quer dizer, Jesus transforma a água em vinho. Vamos fazer a leitura do texto então? Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho contigo? E ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 a 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amados, esse texto ele traz as informações importantes no sentido do início do ministério de Jesus. E nós vamos perceber que aqui no texto que Maria havia criado Jesus durante a vida de Jesus inteira, né? E nós percebemos que nos evangelhos não tem muita coisa, não tem basicamente registrado essa trajetória de Cristo durante a sua vida, né? Até o momento adulto. Tem naquele momento que ele vai no templo conversar com os doutores da lei, mas nós percebemos que os evangelhos eles tratam exatamente da questão de Jesus após, né, o início do seu ministério, a partir do momento do início do seu ministério, que seria já numa fase adulta realmente, já com seus discípulos. João registra exatamente esse momento do início, essa transição. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos perceber que Maria, quando ela foi escolhida por Deus para que viesse o Salvador através dela, e ela foi obediente, realmente ela assumiu esse chamado do Senhor para a sua vida. E agora, amados, Maria também estava agora atendendo, na verdade, segundo esse chamado do Senhor, porque Jesus, ela havia criado Jesus até aquele momento, e agora Jesus ele já reúne discípulos, e aí ela já estava no seu coração, no coração de Maria, que ele realmente iria fazer coisas, né? Ele estaria desenvolvendo o seu ministério. E aí quando surgiu aquele problema ali, ela procurou Jesus como quem assim, Senhor, Jesus, né? Ela já trata Jesus já basicamente como Senhor. E aí nós temos um problema aí. E aí Jesus falou: calma, ainda não é chegada a minha hora. Tanto Jesus chama ela de mulher, não chama de mãe. Então essa fase de transição parecia que estava tranquilo na cabeça de Maria. Maria, ela entendeu o momento que agora Jesus já não era já não estaria debaixo do seu cuidado como filho, né? Agora ele já realmente ele estava assumindo o seu ministério como Deus. Então Maria, ela entendeu bem essa questão. E aí nós vamos dizer no texto exatamente isso, que Maria entendeu bem essa questão. Então essa é uma pequena introdução para nós entrarmos na interpretação do texto. Amados, se nós observarmos aqui logo de início que havia uma festa ali em Caná da Galileia, uma cidade perto de Nazaré, né, bem pertinho de Nazaré, naquela região daquelas regiões ali do Mar da Galileia, e nós percebemos que Jesus ele estava nessa festa, e nós podemos destacar também que a festa é algo importante, né, a festa de casamento, e Jesus estava presente numa festa de casamento, estava junto com os seus discípulos, valorizando a ideia do casamento, né? Então nós percebemos que o primeiro milagre de Jesus se deu exatamente no casamento. A ideia de valorização da família, do início da família, e eu creio que talvez não pudesse ser diferente, né? Talvez não pudesse ser diferente. Jesus iniciar o seu ministério dentro de um contexto de que está sendo estabelecida uma família, né? A família. Porque a família ela realmente é algo à base da nossa sociedade, com certeza. E nós percebemos que a família é algo que o próprio Deus valorizou durante todo o contexto bíblico, né?
O próprio Rui Barbosa, ele tem uma frase que é bem conhecida, que a família é a célula máter da sociedade, quer dizer, a célula mãe da sociedade. Então, e Jesus estava exatamente nesse momento aqui especial, que era do início de uma família, né? A festa, e a festa, né, uma festa, embora seja algo de comemoração, Jesus estava presente. Jesus estava presente. Nós percebemos que durante alguns séculos, né, alguns homens eles achavam que eles tinham que se enclausurar, viver longe da sociedade para atingir uma espiritualidade mais elevada. E aí, amados, você pode ter os momentos dessa forma. Agora, você se enclausurar, você sair fora da sociedade, é uma postura totalmente incorreta. Porque, na verdade, nós temos que estar no meio da sociedade, envolvido com as pessoas, participando da vida das pessoas. E o momento de santificação é um momento particular com Deus, pessoal, através da leitura da palavra, não de um enclausuramento sem sentido, né? Então, foi coisas que a humanidade experimentou no passado que não faz sentido, não faz sentido. Nós temos que estar envolvidos com a sociedade, nós somos seres sociais. Como está difícil para nós, nesse momento de afastamento social, como está difícil? Porque nós somos seres sociais. Então Jesus ele mostra aqui também, nesse primeiro ponto aqui, que ele estava envolvido com a vida das pessoas, né? Então, e nós vamos entrar no texto exatamente para ver se era o momento de casamento no Caná da Galileia, né? E aí Jesus foi convidado, versículo 2, ele e seus discípulos. E aí, amados, o que aconteceu? No versículo 3 aponta que aconteceu o problema, acabou o vinho. Acabou o vinho. As festas judaicas geralmente eram uma semana. Eu não sei se essa aqui é dessa forma, né? O texto não traz informações. Mas geralmente uma festa de casamento era uma semana. E aí, amados, num período, né, de festa acabar o vinho, para o judeu era desonroso, né? Era a ideia de que eu estava desrespeitando os meus convidados, né? Aí isso se torna, quando o vinho acabou, acaba o vinho, o versículo 3 fala exatamente sobre isso. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, ele não tem mais vinho. Quer dizer, Jesus ele ficou sabendo através de Maria, Maria foi e falou com Jesus, eles não tem mais vinho, acabou o vinho. E aí, amados, a festa não tinha acabado ainda, né, e não tinha vinho, e aquilo que era um momento de alegria, uma festa que era um momento de alegria, se tornou um problema, Então, o problema acabou com a alegria, né? Aquele problema que eles estavam passando ali acabou com a alegria da festa naquele momento. Virou um pesadelo, né? Tornou-se algo vergonhoso, né? Uma situação difícil, uma situação desagradável que estava naquele momento. E aí Maria, ela viu aquela situação e imediatamente ela procurou Jesus, falou, Jesus, o versículo 3 fala exatamente sobre isso. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. E aí foi Jesus respondeu para a mulher, quer dizer, calma, não é chegada a minha hora. Né? Não é chegada a minha hora. Maria, como mãe de Jesus, ela sabia quem era Jesus. Né? Ela sabia que Jesus estava sendo preparado e o momento de Jesus ia acontecer dele assumir o ministério, né, como aquele que estaria sendo o mestre de todos ali em Israel naquele momento, e trazendo o evangelho do reino para aquele momento. Então ela sabia que isso ia acontecer. Mas Jesus falou assim, calma que isso tudo tem a hora certa para acontecer. Tem a hora certa para acontecer. E é interessante que o coração de Maria estava sendo trabalhado para isso, ela entendeu. Então ela dá prova de que ela entendeu o ministério que foi dado a ela, dela gerar Jesus e cuidar de Jesus até o momento do ministério, e ela assumiu exatamente aquilo que Deus deu para ela. Então, o que ela faz? Imediatamente ela foi lá para os serventes, para as pessoas, né, que estavam na festa, servindo, falou assim, tudo que ele falar, né, que Jesus falar para vocês, vocês façam. Né? E aí tinha 6 talhas, né, 6 talhas. É confuso, fala que 2 a 3 metretas, né? O próprio autor João aqui não sabe a quantidade certa, né? Alguns querem falar, porque é tantos litros, né? Então subtende-se aqui de 500 a 600 litros, né? De 80 a 100 litros cada um, né? Então é difícil dizer ao certo, né? É difícil dizer ao certo, mas ao certo. Possivelmente em torno de 500 litros, né? Em torno de 500 litros. Essas talhas eram de algo de pedra, né? Era de pedra, era grande, e aí elas tinham que ser enchidas, né? Aí Jesus ele pega essas talhas e manda encher, né? E Jesus, versículo 7, fala, encher de água. E aí o que aconteceu? Eles encheram até em cima, eles foram obedientes, né? Eles encheram até em cima.
E eles encheram totalmente, né? Encheram totalmente. E aí Jesus determinou, depois que encheu, vai lá e leva para o mestre sala, para aquela pessoa que estava conduzindo a festa, aquela pessoa que estava gerenciando a festa. E quando ele provou do vinho, ele falou assim, nossa, como assim? E ele viu, e foi indagar para o noivo, como assim? Vocês servem primeiro o vinho pior e depois servem o vinho melhor? É o contrário, né? Então ele fez esse questionamento, né? E aí ele questionou porque ele não entendeu por que isso, né? Por que tinha acontecido isso. Ele não sabia que realmente havia sido transformada a água em vinho. E o versículo 11 fecha para nós dizendo que com este deu Jesus o princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia manifestou a sua glória aos seus discípulos. Então nós vemos assim, havia um problema, né, que acabou com a alegria daquele momento, e Jesus ele foi ali, estava naquele momento ali, e ele trouxe a alegria de volta, quer dizer, trouxe, porque o coração daqueles que estavam conduzindo a festa passou a ficar tranquilo, porque agora nós podemos atender à necessidade do vinho para aquele momento, né, para aquele momento de festa. Então, amados, então Jesus ele solucionou aquela dificuldade, né, o retorno da alegria, né, Jesus, o retorno da alegria. E o problema que houve, o retorno da alegria. Então vamos fazer algumas aplicações importantes, né, importante para nós hoje, né, algumas aplicações importantes para nós hoje. A primeira aplicação que nós podemos fazer desse texto, né, que hoje pessoas têm problemas, né, mesmo que elas tenham feito projetos de felicidade, projetos que para que as coisas deem certo, e no decurso surgem problemas que causam frustrações, dificuldade, causam uma série de coisas ruins, né? E aí as pessoas têm problemas, né? Nós temos problemas. Mesmo que nossos projetos eles sejam projetos que foram projetos para a felicidade, para o bem-estar. Mas no decurso, né, no acontecimento, acontecem situações que realmente fogem do controle, e às vezes situações ficam difíceis. E aí a gente precisa de ajuda. Às vezes precisa de ajuda de um amigo e tal. E em muitos casos nós precisamos de ajuda do Senhor Jesus, né? E os projetos de vida, geralmente, sem Jesus por perto, sem Jesus para ajudar, né, a fazer as transformações necessárias, porque o vinho melhor não está nas nossas mãos, né? O melhor está nas mãos de Jesus. Nós podemos ter o vinho, né, ter as condições, mas a melhor solução vem nas mãos de Jesus. O vinho melhor vem na mão de Jesus. Então isso é importante, né? Nós podemos fazer projetos, e às vezes os projetos eles têm problemas, e é necessário intervenção de Jesus, né, para que haja para que o projeto continue, para que a felicidade continue, né. O segundo ponto que eu gostaria de aplicar para nós hoje, o segundo ponto é que Maria, naquele momento, né, Maria, que ela era mãe de Jesus, né, e aí o que ela fez? Ela buscou Jesus. Ela buscou Jesus. E ela entendeu quem era ela naquele momento. Ela foi escolhida para que o Salvador nascesse através dela. E a partir daquele momento que ela estava no ministério, né, o chamado de Deus, ela estava cumprindo o chamado de Deus, então ela estava dentro do chamado. À medida que ela está dentro do chamado, o milagre aconteceu, né, o milagre aconteceu. E tanto que ela chamou Jesus para resolver o problema. Então, à medida que ela estava dentro do projeto de Deus, o milagre aconteceu, né? O projeto da nossa vida, as situações da nossa vida, às vezes precisam de certas situações, e é necessário realmente nós estarmos dentro do projeto de Deus e vermos Deus agir dentro desse projeto. Então, e como isso aconteceu? Vou fazer algumas aplicações na questão de o que Maria fez para nós hoje, né? Ainda em termos de aplicações. Maria viu o problema do outro, né, e se sensibilizou com o problema do outro. Maria viu a situação e ela se incomodou, e ela se sensibilizou. Está faltando. Ela entendeu, ela conseguiu enxergar o problema. Então a sensibilidade faz enxergar o problema. E muitas vezes nós temos que estar atentos às pessoas que estão em volta de nós, às situações que nós estamos, ter sensibilidade de ver a situação difícil do outro, sim. Maria viu esse problema. O segundo ponto que nós percebemos aqui na Maria é que a empatia dela, ela tomou o problema para si, ela quis resolver o problema, tomou para si, ela quis resolver o problema do outro. E aí, amados, é essa ideia que nós
devemos pensar dessa forma. O problema do outro também é o nosso problema. Pessoas que estão perto de nós, estão passando por uma situação difícil, o problema dele o problema também é nosso. O problema é nosso. Então Maria, ela se portou dessa forma. Outro ponto que nós podemos ver que Maria fez é a intercessão. Ela contou o problema para Jesus. A intercessão de Maria pedindo a Jesus. E quando nós vemos situações do outro que está passando uma situação difícil, ela não podia resolver, não sabia como resolver, e ela não tinha capacidade para resolver aquele problema, e porque ela não era Deus, ela não era, né, ela foi a Jesus, que Jesus é o próprio Deus. Ela sendo humana, ela falou assim, eu não tenho como resolver. Ela foi a Jesus, intercedeu pelo problema. E aí, amados, nós devemos interceder pelas pessoas. Às vezes nós não podemos resolver, vamos interceder, colocar nas mãos do Senhor. A intercessão de Maria fez a Jesus, né, pela pessoa, para aquele momento ali. Né. Outro ponto que Maria fez foi que ela se envolveu no ministério de Jesus naquele momento. Ela entendeu o que Jesus tinha para fazer e ela estava pronta a estar envolvida no ministério de Cristo. E ela se colocou à disposição de Jesus. E o quinto ponto que Maria fez, que ela motivou outras pessoas. Ela falou, fazei tudo o que ele mandar. Ela motivou as pessoas. Então ela estava dentro do projeto e ela motivou pessoas que estão em volta dela. Então essas atitudes de Maria, né, que é a terceira aplicação, é o que nós devemos fazer. Nós devemos motivar pessoas. Né? Exatamente, se envolver no ministério do Senhor e motivar pessoas que estão em volta de nós. Né? O resultado de tudo isso foi água transformada em vinho. Né? Água transformada em vinho. Coração de pedra transformada em coração de carne. Né? Jesus pode fazer isso. Né? Jesus pode fazer isso. Transformar coração de pedra em coração de carne. E a última aplicação é que os discípulos creram. O texto fala que os discípulos creram. Último versículo. Diz assim, com este deu Jesus o princípio aos seus sinais, em Caná da Galileia manifestou-se a sua glória, e seus discípulos creram. Então os discípulos creram, na verdade, aquilo que Jesus havia feito. Eles começaram a conhecer Jesus ali naquele momento. Eles passaram a conhecer quem era Jesus. Então, amados, Maria estava no projeto de Deus. Quando Maria estava no projeto de Deus, nós podemos perceber que ela fez segundo o que Deus havia ordenado, segundo aquilo que Deus havia planejado. E aí Jesus assume o seu ministério, os discípulos agora, nesse momento, passam a crer. E Maria já cria. Maria já estava dentro do projeto. Agora os discípulos precisavam fazer parte desse projeto. E às vezes tem pessoas que estão em volta de nós que precisam crer. Dentro desse projeto do Senhor. Então, à medida que nós assumimos a nossa função como filhos de Deus, né, no projeto da vida, seja sentindo o problema do outro, tendo sensibilidade com o problema do outro, empatia com relação ao outro, se colocar no lugar do outro, intercedendo pelo outro, se envolvendo no ministério do Senhor e automaticamente motivando pessoas, automaticamente o que vai acontecer? Vai acontecer que vai produzir fé no coração de pessoas que se tornarão discípulos de Cristo em nosso tempo. Então Maria é um bom exemplo de que ela, nesse momento, ela assumiu, né, a função de serva do Senhor Jesus, de mãe, agora serva do Senhor Jesus, obediente a tudo aquilo que Jesus havia planejado. E amados, e aí nesse momento ali houve o primeiro milagre no ministério de Jesus, né, que foi registrado aqui no Evangelho de João. Que Deus possa estar nos usando, que cada um de nós possa ser discípulos de Jesus hoje, né, e ser como Maria, né, se colocar à disposição do Senhor, para que as pessoas elas possam entender quem é Jesus, que Jesus realiza muitas coisas. Jesus realiza realmente os milagres necessários. E sabe que quando nós assumimos o ministério como Maria assumiu, a primeira bênção que vai surgir vai ser para nós mesmos, particularmente, dentro da nossa casa, dentro da igreja, de familiares, dentro do trabalho. Então nós vamos perceber que a bênção ela começa a se estender às outras pessoas. E por isso, amados, possamos ser como Maria, ser bênção naquele momento de dificuldade. Porque existem muitos bons projetos que às vezes perderam a alegria, perderam a paz, perderam a festividade. E Jesus ele traz de volta a alegria, a festividade, a paz. E eu e você somos mensageiros de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em nosso tempo, para que
a salvação e a alegria possa brotar e retornar no coração de muitas pessoas que andam distantes do Senhor, né? Possam brotar no coração das pessoas e possam frutificar no coração de pessoas que ainda não conhecem ao Senhor também. Que Deus te abençoe e nos fortaleça a estarmos à disposição do Senhor Jesus para esse ministério que Deus chamou cada um de nós. Deus te abençoe.